Estou feliz por poder estar adorando ao Pai por mais uma semana que nós temos a oportunidade de estar juntos. Então glorifico a Deus pela tua vida, você que está nos assistindo, que esta manhã seja uma manhã que o Senhor fale aos seus corações, toque em seus corações, receba essa palavra do Senhor como um ânimo novo, receba essa palavra do Senhor para um tempo novo, para algo daquilo que o Senhor já está liberando nesse tempo. Amém, queridos? Glória a Deus, como é bom estar na casa do Pai. Eu já quero aqui deixar meu agradecimento a essas pessoas que sempre têm nos ajudado nesses cultos, nessas lives, né? Como eu sempre digo, sempre é um desafio, né, para nós que estamos aqui, para esse tempo. Nós sabemos que precisamos nos adequar em muitas coisas, mas como é bom, Deus tem sido bom conosco. E se nós estamos aqui levando este culto até a tua casa, é porque há pessoas, há homens e mulheres de Deus que têm nos ajudado. Então eu quero agradecer a cada um do louvor, aqueles que vêm por detrás das câmeras, que têm nos ajudado. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês cada vez mais, né? Que vocês recebam aí uma porção preciosa. Vocês me ajudam, vocês nos ajudam. Então isso também é adorar ao Senhor. E é muito bom quando eu vejo sempre um rostinho novo aqui, como hoje do Ismael, da Adriana, tá o Henrique aqui, né? O Henrique Espina. E já quero aqui também dar os parabéns a Eliana e o Fernando, né? Que hoje completam mais um ano de casamento, né? Que seja uma estação nova, de grandes colheitas, de renovo, de transformação, de toque do Senhor na família. Então Eliana e Fernando, meus parabéns por mais um ano, né? E que esse seja um ano, verdadeiramente um ano onde o Senhor fale ao coração de vocês para coisas novas, conquistas novas, e eu digo espirituais. Amém, queridos? Também aqui quero parabenizar o seu Dilson, né? O seu Dilson está fazendo aniversário hoje. Seu Dilson, depois o senhor traz um pedaço de bolo para nós, viu? Mas glória a Deus, seu Dilson, parabéns também. Que o Senhor aí cubra o Senhor com o teu sangue, né? Que o Senhor seja renovado também na saúde, nos teus sonhos. O Senhor é muito precioso para nós. Então, seu Dilson, tá aí, receba os nossos parabéns. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Amém, queridos? E também não poderia deixar de avisar, né? Você a estar compartilhando, né, os vídeos que estão sendo postados, para que possamos também alcançar novas famílias, pessoas que de alguma maneira aí está na sua rede social e que precisa de uma palavra. Então é importante você compartilhar, clica nesse coraçãozinho aí, né, vai dando um ok aí, porque isso também faz com que seja impulsionado isso para famílias que precisam. E eu creio, querido, que há uma família que o Senhor preparou nessa manhã para ouvir essa palavra e para ser restaurada e receber aí paz, receber aí conforto do Senhor. Amém, queridos? Amém, amados? Então é isso, os recados que eu gostaria de deixar. Está anexado também a nossa conta aí, você que é membro desta igreja, os seus dízimos, as suas ofertas, você pode estar depositando nessa conta que está anexado aí no seu vídeo. E você que está nos acompanhando, você que não é membro, mas deseja ofertar nessa casa, ore ao Senhor, né? Busque uma direção do Pai e está aí para que você possa fazer a tua oferta. Amém, queridos? Nós temos planos e projetos. Nós somos a Igreja de Cristo. A obra não pode parar. Não é isso que está acontecendo aí fora que vai parar essa obra. Pelo contrário, nós estamos aqui sendo impulsionados pelo Senhor para coisas novas. Isso tudo que está acontecendo para nós é novo, mas são através desta live que nós estamos vendo que o Senhor está agindo e alcançando muito mais famílias. Amém, queridos? Glória a Deus. Então hoje, essa manhã, eu quero trazer uma palavra daquilo que Deus ministrou ao meu coração já na quinta-feira, quando nós estávamos falando uma palavra aqui durante o culto. Estávamos ministrando uma palavra moldado segundo o seu propósito. E naquele momento ali, Deus despertou uma palavra sobre cumprimento.
eu fui meditar nessa palavra e eu quero falar sobre dias de cumprimento, dias que estamos passando, dias de cumprimento da palavra de Deus, porque é algo que está acontecendo e que nós, de alguma forma, estávamos sentados à mesa do Senhor, ouvindo ensinos da casa do Pai, ensinos da parte dele, para dias, e são esses dias, querido, é esse tempo que eu posso dizer, daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, dias de cumprimento, e como nós estamos passando esses dias, e eu quero compartilhar esse tema, se assim eu posso dizer, com você, porque quando nós estávamos reunidos, no tempo da oportunidade, se assim eu posso dizer, recebemos instruções do Pai, recebemos orientações pela palavra de Deus, para que nesse tempo, querido, nós venhamos a ter um posicionamento correto. Eu penso que a palavra também é, nessa manhã, diante de tudo que nós estamos passando, uma palavra de posicionamento correto. Porque, querido, quando nós ouvimos a palavra de Deus, entendendo aquilo que Ele está nos revelando, entendendo que tudo aquilo que está escrito vai acontecer, então precisa de nós, precisamos que eu e você, se assim eu posso dizer melhor, venhamos a entender sobre nosso posicionamento, sobre um posicionamento correto, porque eu entendo, querido, que nós estamos em dias de cumprimento. Dias de cumprimento exige de nós um posicionamento correto. E eu quero ler um texto com vocês que está lá em Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe. Esse texto é apenas como uma base, queridos, para essa palavra nessa manhã. Daniel capítulo 9. Diz assim, acompanhe, depois você leia todo o capítulo 9, leia o 10 também, é algo muito precioso, é a palavra de Deus, e diz assim a partir do versículo 1: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, preste atenção nisso, querido, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Versículo 4: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos. Preste atenção nisso, queridos, olha que profundo isso. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém, queridos? Eu quero pegar esse texto como base, porque Daniel, ele percebeu que os dias de cumprimento proferido pelo profeta Jeremias tinha chegado. E qual foi o posicionamento que nesse texto nos ensina, querido? É um posicionamento profundo, ao mesmo tempo simples. Eu não sei como você pode definir isso, mas a palavra de Deus diz, lá no versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus
para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então Daniel, querido, quando ele percebe que ele está em dias de cumprimento, ele tem uma ação, ele se volta para o Senhor. Porque dias de cumprimento exige de nós, querido, um posicionamento correto. Exige de nós, querido, um posicionamento correto. Olhando um pouco para a palavra de Deus, se nós olharmos a palavra de Deus, podemos ver, querido, desde da ordem de Deus diante de Moisés, que ele seria o libertador. Há um tempo, querido, de preparação. Preste atenção nisso. Há um tempo onde Moisés ele é preparado. Há um tempo que ele fica 40 anos no deserto. Esquecido? Não, sendo preparado. Há um tempo, querido, que Moisés está lá andando por caminhos que depois ele estaria cumprindo aquilo que estava sobre ele, o libertador. Tempos de cumprimento, querido, como Davi, por exemplo, que enquanto Samuel está na casa de Jessé para derramar o óleo, Davi está lá cuidando das ovelhas, cuidando do pasto. Sabe, queridos, fora do contexto, mas Davi estava sendo preparado. A palavra diz que mesmo quando Davi é chamado, é derramado óleo sobre ele, constituído então o rei de Israel, ele volta a cuidar das ovelhas. Sabe por quê? Porque ele está sendo preparado, queridos, para o tempo do cumprimento de ser rei de Israel. Há um tempo de preparação na minha vida e na tua vida para que tenhamos posicionamento correto nesses dias, querido. Preste atenção nisso. E se nós formos olharmos os profetas, querido, todos aqueles que a palavra diz, há um tempo onde há uma preparação para que eles então tenham um posicionamento correto. Porque a palavra, querido, sempre vai nos orientar, vai nos levar para um lugar de posicionamento, entenda isso. Estamos nesses dias, querido, vivendo em um lugar onde precisamos avaliar o nosso posicionamento, esquecer talvez um pouco as notícias naturais e lembrar um pouco do lugar de posicionamento que estamos inseridos no plano espiritual. Preste atenção nisso. E eu entendo, querido, nesses dias, que já faz um tempo, que falamos sim de restauração. Quantas palavras você recebeu do Senhor, na casa do Pai, sobre restauração, sobre o toque de Deus. Quantas palavras, querido, você recebeu daquilo qual o Senhor falava, este é o tempo de restauração, este é o tempo que o Senhor te chama, este é o tempo que o Senhor te levanta. Quantas vezes, querido, você recebeu uma palavra de ânimo, e à medida, querido, que o tempo foi passando e está passando, parece que o caminho vai ficando mais estreito, parece que essa palavra de restauração, de ânimo, não era para mim, eu não sei o que acontece, mas as coisas continuam as mesmas coisas, porque falta de nós posicionamento correto. Entender, querido, que a palavra de Deus, ela é fiel e justa para se cumprir na nossa vida. Quando Deus nos chama, querido, através de uma palavra, enquanto você está ouvindo, aquela palavra ela vai entrando no teu coração, em áreas da tua vida, e você fala, uau, que palavra, nessa hora Deus está te falando, filho, eu te escolhi, filha, eu te escolhi. Então, querido, quantas vezes nós ouvimos palavras de restauração, e o tempo passou, e o tempo está passando, você que está nos assistindo, na tua casa, com a tua família, ei, o que você tem feito nesses dias, querido? A palavra parece que ela é repetitiva, mas a palavra é uma palavra de ensino, é uma palavra para nos levar a um lugar, querido, ao lugar que o Senhor está preparando. E a impressão é que dá, querido, preste atenção nisso, que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nos trouxe até aqui, não foi ou não está sendo suficiente para nos levar ao lugar que Deus deseja nos levar. Você consegue entender isso, querido?
Parece que agora, querido, a atmosfera, o cenário que está sobre nós, querido, está uma opressão tão grande e nós não estamos com força para caminhar adiante, para ir adiante. Parece que estamos presos, parece que estamos sem algumas expectativas, parece que agora o alimento acabou, parece que agora aquilo que eu ouvia não está sendo tão poderoso mais para mim. Preste atenção nisso, querido. E quando eu falo sobre algo que talvez não seja o suficiente para nos levar aonde Deus quer nos levar, isso remete a ser transformado. Isso remete a nós avaliarmos uma transformação que nós estávamos ouvindo da palavra de Deus, ou seja, uma transformação verdadeira. Talvez, querido, nós estávamos de qualquer jeito. Talvez, querido, não estávamos dando tanta importância para aquilo que Deus estava falando, para as coisas que Deus estava ministrando. Talvez, querido, estávamos ouvindo, mas não estávamos atentos, estávamos como surdos, cegos. Então, querido, quando eu falo sobre algo daquilo que Deus estava nos ensinando para nos levar adiante, eu falo também, e tem a ver sim com uma transformação verdadeira. E onde é essa transformação? Dentro de nós, em áreas da minha vida. Sabe, queridos, porque o estilo de vida, preste atenção nisso, que a gente viveu, a forma com que nos relacionamos com a palavra de Cristo, não parece ter sido suficiente para que nós possamos suportar esses dias e também nos levar adiante. Parece, querido, que a forma que nós estávamos nos relacionando com Deus não era algo que estava nos impactando tanto, nos transformando tanto, para que então mudasse o nosso estilo de vida e pudéssemos então suportar aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sabe, queridos, o cenário atual, aquilo que nós estamos vivendo hoje, não anula o que vivemos ou o que fizemos. Aquilo que nós estamos vivendo hoje não anula nada do que ouvimos, nada do que vivemos e nada daquilo que nós fizemos. Mas é necessário que nesses dias nós tenhamos um posicionamento que reflete a glória de Deus. É necessário que nesses dias nós tenhamos um posicionamento correto que reflete a glória do Pai e do seu Filho. É necessário nesses dias, querido, nós entendermos, querido, o nosso posicionamento. Ei, porque parece, querido, que como igreja nós estávamos vivendo a sombra das coisas. E eu falei aqui na quinta-feira que parece que nós estávamos como olhando por uma janela. Preste atenção nisso. Porque parece que as coisas estavam para acontecer. Parece que as coisas iam acontecer. Ouvíamos uma palavra e não é para agora, ainda vai acontecer. Estamos vivendo o tempo. Quantas vezes você ouviu: este é o tempo, esta é a estação, não há dia estabelecido, não há data estabelecida, mas algo vai acontecer, porque a palavra estava dizendo: haverão dias. E nós estávamos como olhando por uma janela, querido, esperando algo que vai acontecer, falando de dias que estão para chegar, falando como se visse por uma janela algo que está para acontecer, mas não é agora, ainda vai acontecer. Assim como Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha como uma janela aberta para Jerusalém, preste atenção nisso, e ele orava buscando acessar uma realidade que estava em Jerusalém. Daniel, querido, ele é um exemplo para esses dias para nós, porque chegou o dia de cumprimento, onde uma porta foi aberta, um decreto de liberdade na história, depois você lê, veio sobre os hebreus,
Então eles já não tinham que olhar por uma janela. Ei, preste atenção nisso. Mas eles tinham um lugar para acessar aquilo que o Pai estava fazendo naqueles dias. Agora chegou o tempo do cumprimento. Há uma porta aberta. Não precisa mais agora ficar olhando para uma janela, mas acesse o lugar que o Senhor preparou. Dias de cumprimento, querido, nós precisamos acessar o lugar que o Senhor tem preparado. E o que eu percebo nesses dias, querido, que nós temos uma porta aberta diante de nós. Você na tua casa, diante da tua família, você tem uma porta aberta diante de você. Receba isso no teu coração, querido. E uma porta é diferente de uma janela. Uma porta é bem diferente de uma janela, porque uma janela só dá a oportunidade de você ver algumas coisas. Preste atenção nisso. Uma janela só dá a oportunidade para você ver o que está acontecendo do outro lado. Hoje eu estava falando isso com a minha esposa enquanto nós orávamos lá em cima. Uma janela, querido, ela só dá a oportunidade para você ficar olhando, mas não de acessar. Mas eu creio, querido, que nós estamos diante de uma porta que está aberta e está nos dando a oportunidade de acessar não aquilo que vai acontecer, mas aquilo que já está acontecendo. Ah, querido, isso é bem diferente. Preste atenção nisso. Não é mais sobre ver por uma janela, mas de acessar uma realidade que está disponível para nós agora. Pastor, mas olha, você não está entendendo. Olha as notícias, olha o cenário. Querido, dias de cumprimento que a palavra de Deus já vinha nos ensinando. Precisa de nós um posicionamento correto. Então, querido, entenda, a palavra de Deus está nos orientando. Tem uma porta aberta, precisamos ter um posicionamento correto. Por isso, querido, nós precisamos discernir o que nos trouxe até aqui. Precisamos discernir por que você está assistindo essa live hoje. Precisamos discernir por que você está ouvindo tantas ministrações. Precisamos discernir, querido, o que te fez você acreditar nesse Jesus que ressuscitou. Precisamos discernir isso, porque talvez, querido, até agora, nesse tempo, não tenha sido o suficiente para te levar adiante. Ou continuamos só falando das coisas que estamos vendo, ou nos tornamos aquilo que fomos chamados para ser. Querido, não dá mais para ficar só falando daquilo que Deus vai fazer nos outros. Não dá mais para ficar falando daquilo que Deus está fazendo nos outros. Mas nós precisamos tomar posse dessa identidade, daquilo que eu e você fomos chamados para ser, querido. É bem diferente. Para de ficar olhando por uma janela e ficar vendo as pessoas. Olha, tá indo lá, tá indo isso, tá indo aquilo. Ei, desça, saia da janela, passe pela porta, querido, e tome a tua identidade sobre a tua vida. Ei, sabe por quê, querido? O que difere uma coisa da outra é porque quando nós apenas falamos naquilo que vamos nos tornar, preste atenção nisso, que talvez você possa se identificar com isso em algum momento da tua vida. Porque quando nós apenas falamos daquilo que nós vamos nos tornar, nós colocamos muitas justificativas e desculpas por aquilo que nós não nos tornamos. Ah, sabe o tempo, sabe o trabalho, sabe, olha a minha situação, olha aquilo, olha isso. As desculpas, quando nós apenas falamos, querido, as desculpas, elas vêm, e aí você continua falando apenas em desculpas. Não deu tempo, não era isso, era aquilo, a igreja era assim, a palavra era isso. Mas quando nós acessamos, preste atenção nisso,
Mas quando nós acessamos o lugar preparado por Deus, já não tem mais desculpas, já não vai ter mais justificativas. Ei, querido, eu ouvi de um jovem que disse assim para mim essa semana: eu não vejo a hora de chegar aos cultos, eu não vejo a hora de chegar o momento de ouvir a palavra de Deus. Querido, olha, eu tenho visto, querido, que o acesso de Deus difere muito de quando você fala, porque quando você acessa, você quer mais. Quando você acessa, você busca intimidade. Quando você acessa, você está atento naquilo que está acontecendo nesses dias. Você não perde tempo com coisas que não faz parte daquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Sabe o que acontece nesses dias, querido? Tem muita gente perdendo tempo em coisas que Deus não falou para você fazer. Você consegue entender isso, queridos? Tem muita gente perdendo tempo falando coisas que Deus não chamou você para fazer. Acesse o lugar que Deus preparou para nós, querido, para você, para mim. Precisamos acessar esse lugar, porque a pergunta que nós podemos fazer hoje é: do que você tem medo? Qual tem sido o teu medo hoje, querido? Olha aí, querido, qual tem sido o teu medo hoje? Hoje, eu digo domingo, hoje, dia 19, qual tem sido o teu medo? Até aqui, querido, o que você está enchendo dentro de você, as tuas expectativas? O que você tem medo nesses dias que impede de se tornar aquilo que você foi chamado, querido? Preste atenção, o que você tem medo, querido, de se tornar aquilo que você foi chamado? Ah, pastor, mas olha, pastor, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Querido, eu não estou falando essa palavra num plano natural, eu estou falando num plano espiritual. Porque no natural nós respeitamos tudo que está sendo feito, querido. Estamos aqui fazendo as lives, estamos tendo os cuidados que precisam ter, não estamos sendo pessoas indisciplinadas com aquilo que foi falado para nós, pelo contrário. Mas algo precisa abalar esse natural, e aí eu entro no ambiente espiritual, querido, para entrar no lugar onde Deus me chamou. Então pare de ficar falando, querido, e entre no ambiente que Deus te chamou. Pare de ficar falando, querido, e entre neste ambiente. Esteja mais próximo de Deus. Pare de ficar dando justificativa. Dias de cumprimento, querido, exige de nós um posicionamento correto. Ei, eu acredito que nesses dias, nesse tempo, estamos sim sendo inseridos em um lugar chamado, sabe qual é a palavra, querido? Preste atenção nisso: maturidade. Esse é o lugar que nós estamos sendo inseridos, um lugar de maturidade. Precisamos ser cristãos com maturidade. O que mais nós hoje vemos são imaturos, pessoas que estão falando coisas que Deus não chamou para falar. Sabe, querido, atitudes que Deus não chamou para que você tenha. Sabe, querido, reações que estão longe daquilo que você foi ensinado por Deus. Querido, nós estamos sendo inseridos em um lugar de maturidade. Este é o tempo, querido, e por isso, querido, nós precisamos entender a estação que nós estamos. Deixa eu te falar uma coisa: o ambiente de maturidade não tem, querido, lugar para as nossas vaidades, não tem lugar, querido, para as nossas vontades. O ambiente de maturidade, querido, nos leva para a intimidade, para perto de Deus. O que eu quero te dizer nessa manhã é que o ambiente mudou, chega, acabou, querido. Algo tem que acontecer dentro de nós, querido. É tempo de nos tornarmos maduros. E essa maturidade não é do nosso jeito, querido. As coisas de Deus são feitas à maneira de Deus, não é do nosso jeito. Para de entrar em lugares que você não foi chamado, querido. Faça diferença, tenha maturidade. E se estamos em dias de cumprimento, precisamos entender que quando Deus fala, Ele cria um ambiente para que se cumpra tudo o que Ele falou, querido. Isso que está acontecendo, querido, preste atenção, é um ambiente onde a palavra de Deus estava nos mostrando, querido, para que então, querido, se cumpra aquilo que Ele falou.
mande chamar Jesus, porque Lázaro está para morrer. Jesus estava numa festa, querido, ele ouve a notícia. Sabe, querido, quando ele ouve a notícia, a reação de Jesus é: beleza. E a palavra de Deus diz, querido, que ele fica ali. Ele não fez pouco caso, mas ele já sabia que o que ia acontecer no dia que ele estivesse lá era para a honra e glória do Pai dele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quando ele chega no ambiente, as pessoas estão contaminadas com o ambiente da dor, da tristeza, da morte. Ele morreu. Aqueles que viram o milagre também estavam ali chorando, e Jesus chega naquele ambiente, querido, preste atenção nisso. Ele criou, ele permitiu que o ambiente fosse criado para o cumprimento daquilo que ele estava por fazer, querido. Ei, quando ele chega naquele ambiente, querido, onde todos só viram a morte, só estavam vendo a morte, e por 4 dias, querido, todos estavam ali chorando, Jesus fala: tira a pedra, porque hoje vai se cumprir algo. Ei, e foi por isso que eu vim, hoje está se cumprindo, então parem de chorar. Lázaro, vem para fora. É isso, querido. Ei, passe pela porta, tire a pedra, querido, abra a sua porta espiritual e vá, querido. Deus está nesses dias nos chamando. Entenda uma coisa: o que Deus faz é incondicional para Ele. Aquilo que Deus faz, preste atenção nisso, você jovem que está aqui acompanhando. O que Deus faz é incondicional para Ele, mas é condicional para nós. Sabe, querido, eu tenho me alegrado muito nessa semana, onde eu tenho visto os jovens deste ministério a cada noite postando uma palavra, cada devocional, sabe, querido, que tem nos edificado, que tem nos animado. Sabe, amados, preste atenção nisso. Então, querido, tudo para Deus é incondicional para a vontade dEle, porque Ele é Deus. Mas para nós, querido, é condicional, querido, e preste atenção nisso, porque se Ele faz e pronto. Se Deus está fazendo e pronto, acabou. Ele é Deus. Mas se eu vou participar daquilo que Ele está fazendo, depende do lugar que eu escolho andar, querido. Quando a minha esposa desafiou os jovens desta comunidade para uma devocional, querido, foi direção do Pai. E aí, querido, ela lançou no grupo. Agora todos ouviram. E para nossa surpresa, não teve ninguém que falou não. Pelo contrário, querido, eles estão entendendo que este é o tempo, querido, de estar no lugar, querido, com um posicionamento correto, porque, através dessas devocionais, querido, muitos outros jovens estão sendo alcançados, nós estamos sendo alimentados. Por isso que eu continuo perguntando, para uma reflexão: que tipo de pessoa eu estou sendo nesses dias, querido? Porque eu entendo, preste atenção nisso, e que haverá nos últimos dias 2 tipos de pessoas. Eu coloco entre parênteses aqui 2 tipos de igreja. Preste atenção nisso, porque os 2 tipos olham a palavra de Deus, leem as Escrituras, elas se movimentam a partir daquilo que está escrito. Preste atenção nisso. Mas só que a forma como elas se relacionam vai determinar aquilo que uma é e o que a outra é. Porque os 2 tipos estão com a palavra de Deus. Você que nos assiste, querido, que tipo de igreja, que tipo de pessoa você está sendo? O que difere uma da outra é que uma é a igreja dos homens e outra é a igreja do Messias. Talvez você possa perguntar assim: mas como assim, pastor? Explique esse negócio melhor. É porque a igreja do homem, querido,
a base da movimentação, a base da sua movimentação é as Escrituras. Até aí não tem nada de errado, querido. Mas a maneira como se relaciona com as Escrituras determina que ela não é a igreja do Messias, e é dos homens. Porque a igreja dos homens pega as Escrituras e vai adequar as suas necessidades, seus desejos, as suas vontades. A do Messias, querido, também a base da sua movimentação é a palavra, é as Escrituras. Mas a forma como ela se relaciona com as Escrituras diz que ela é a igreja do Messias, porque a diferença é que ela adequa as Escrituras à sua vida. Ela adequa a sua vida às Escrituras, querido. Melhor dizendo, ela não adequa as Escrituras à sua vida, mas ela adequa a sua vida às Escrituras. Por isso voltamos a falar de arrependimento. A forma como nos relacionamos com as Escrituras é o que determina quem nós somos. Preste atenção nisso. Portanto, entenda, o que faz a diferença nesses dias não será o que está sendo falado, querido, mas é quem está falando. A forma, querido, preste atenção nisso, como nos relacionamos com as Escrituras, é o que determina quem nós somos. Quem você é, querido? Quem você é? Nesses dias falamos de muitos assuntos, há muitas coisas sendo faladas, querido. Há muitas coisas para conversarmos, mas preste atenção de quem está falando, querido. Há muitas coisas que você está assistindo, há muitas coisas que você está ouvindo, querido, mas preste atenção de quem está falando. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo lá. Atos, capítulo 1. Versículo 10, diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir, querido. Ei, essa é uma verdade absoluta, querido. Esse Jesus que foi recebido em cima nos céus, ele há de vir, querido. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como o viste subir. Agora vira aí a tua página, querido, e veja Atos capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Vou repetir: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Sabe, querido, a palavra de Atos, capítulo 3, versículo 21, diz que é necessário que os céus retenha até todas as coisas serem restauradas, que foi dito pela boca dos profetas. Estamos vivendo dias de cumprimento. O que estamos vivendo já foi dito, querido. Ele vai voltar. Mas estamos vivendo dias da oportunidade da restauração de todas as coisas. Ei, há pessoas que estão te procurando sem saber o que vão fazer, mas o que elas precisam é ouvir uma palavra de Deus, querido. Quem nós estamos nos tornando? Há pessoas que vão, sabe, queridos, olhar para você e você vai ver nos olhos delas a necessidade de precisar de uma palavra que traga ânimo. Estamos em dias de cumprimento sobre uma palavra que está sendo desdobrada, querido, sobre esta estação e sobre esta nação.
consumação. Nós estamos em dias de cumprimento, e o que nesses dias está sendo exigido de nós é se voltar para o Senhor. Os profetas já falaram sobre esses nossos dias. Olha o cenário, querido, à nossa volta. Olha o cenário à tua volta, querido. Observe que os dias são chegados. Olha o cenário, querido, olha o que está acontecendo. Os céus comunicam por meio do Espírito aquilo que está diante de nós, querido. Há uma comunicação dos céus, mas nós ainda não nos posicionamos como deveríamos. Entenda uma coisa, igreja, entenda uma coisa, que tudo que ansiamos de transformação depende de nós. Tudo que ansiamos de transformação, quando você anseia uma transformação da tua família, quando você anseia uma transformação do bairro, de uma nação, querido, depende de você. Portanto, cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você se relaciona, que Deus não te chamou. Porque a impressão é que dá que, como nesse tempo que passamos, talvez, querido, nós não estávamos tão atentos, como eu já falei aqui. E aí nesses dias de cumprimento, como um cristão meia boca, como um estilo de vida meia boca, eu sei que não você, mas talvez o outro, como algo que não orava, que não jejuava. Como, querido, dessa forma nós iríamos transformar territórios, querido? Como que nós íamos alcançar, querido, bairros? Não dá, querido, não dá. João, preste atenção nisso. João, ele passou 18 anos no deserto para um ministério de 18 meses. Eu dei alguns exemplos aqui, mas olha aqui esse exemplo, querido. Sabe, querido, nós não investimos. Eu não vou falar em gastar tempo, eu vou falar sobre investimento. Nós não investimos tempo naquilo que Deus estava falando conosco. Quantas oportunidades você teve para restaurar, para falar para pessoas, querido, mas não investíamos tempo, não estávamos nos preparando para esses dias, querido. Sabe, queridos, e eu olho para a vida de João e ele está lá no deserto comendo gafanhoto. Eu olho para Moisés, está lá no deserto 40 anos, mas há uma palavra sobre a vida deles, há uma palavra sobre a sua vida, querido. Porque a impressão é que dá, querido, que quando nós estávamos unidos, juntos, reunidos, sei lá qual é a palavra que você pode usar, a impressão é que dá que a gente ainda continua atrás de grandes revelações. Parece, querido, que agora algumas mensagens são mensagens de grandes revelações. Uau, que palavra! Mas deixa eu te dizer algo. O simples é mais profundo. Sabe, querido, ontem eu tive a oportunidade de assistir uma live simples, mas profunda. Sabe por quê? Porque foi uma adoração simples e profunda. Às vezes, querido, nós estamos atrás de grandes revelações desses dias. Mas deixa eu te dizer algo e grave isso no teu coração. Não adianta ter grandes revelações e não conseguir acessá-las elas. Vou dizer de novo, não adianta ter grandes revelações e não conseguir acessar elas. Do que você está atrás, querido? O simples é mais profundo. O simples, assim como nós lemos em Daniel, é voltar para Ele. O simples é voltar para Ele. Ei, dias de maturidade precisa de homens e mulheres que assumam responsabilidade, querido. Dias de maturidade precisam de homens e mulheres que assumam responsabilidade. Precisamos acessar aquilo que Deus falou, aquilo que a palavra tem dito para nós. Ei, a conversa do Pai mudou, querido. Nós precisamos atravessar pela porta agora, não ficar por uma janela observando, porque a conversa do Pai mudou, querido. Aquilo que nos tornamos, aquilo que nós nos tornamos nos dias de hoje, vai pontuar o caminho para muitos que estão sem esperança e estão longe do Pai. Porque até aqui, querido, fizemos muitas anotações, anotamos muitas coisas, mas preste atenção. Não é mais tempo de ficar anotando.
mas é tempo de receber do Espírito Santo e ter um posicionamento correto, porque temos uma porta aberta diante de nós. Ei, querido, não é tempo mais, querido, de você ficar achando que as tuas anotações, não que isso não seja bom, mas agora é tempo de você receber, querido. Ei, é tempo, querido, de você receber para ter um posicionamento correto. E Daniel sabia que a palavra de Jeremias estava se cumprindo. E sabe o que isso implicava? Quando Daniel entendeu isso, é que os hebreus iriam voltar para casa. E voltar para casa era voltar para o lugar que era deles, lugar de relacionamento com Deus, querido. Deus está nos chamando de volta para casa, querido. Dias de cumprimento, querido. Eu não sei como você avalia isso, querido. Quando Deus promove algo, Ele promove para despertamento, querido. O cenário à nossa volta não é para você se acomodar, mas é para você se despertar, querido. Ei, a Babilônia, querido, se nós olharmos aqui os textos, a Babilônia ela é diferente do Egito, querido. Por quê? Porque no Egito, querido, eles estavam escravos, eles trabalhavam, eles tinham que construir muros e muitas outras coisas. Mas a Babilônia, mais que eles estavam presos, mas eles ainda tinham o conforto do lar, querido. Porque na Babilônia havia uma certa, entre aspas, liberdade. E essa certa liberdade criou naquele povo uma zona de conforto. E falando sobre zona de conforto, querido, a zona de conforto pode ser as nossas cadeias. A zona de conforto, querido, pode ser a nossa cadeia. Pense um pouco no cenário que se tornou as muralhas de Jerusalém. Pense um pouco nisso, querido. Vamos falar agora após exílio. Pense um pouco, querido, como estavam as muralhas de Jerusalém 70 anos depois, querido. Pense um pouco como estavam. Mas quando Neemias ele recebe a visitação de alguém que diz que lá estava tudo destruído, querido, ele entende que ele precisa reconstruir. Sabe, querido, nós precisamos entender o sentimento que levou Neemias a entender que havia uma palavra de reconstrução sobre a vida dele. Era nele, querido. Talvez, como eu ouvi aqui em alguma devocional, é o improvável, querido. Aquele que é improvável que Deus está trabalhando nesses dias, porque Deus ele é simples. Neemias ia exigir dele muito trabalho, querido, muita responsabilidade, mas o sentimento de Neemias, logo no começo do livro de Neemias, diz que quando ele ouviu as notícias de como estava a cidade, ele chorou, ele foi orar, ele jejuou, ele teve um sentimento, querido, que algo precisava mudar aquele cenário. Ele não entrou numa zona de conforto, deixa lá, tá tudo bem, já está destruído mesmo. Não, querido, não. Ele entendeu que tinha uma porta que ele precisava passar. Ele entendeu, querido, que ele não podia ficar olhando por uma janela. Saia da janela e passe pela porta, querido. Eu não estou falando, querido, preste atenção nisso. Olhe ao seu redor, querido. Olhe para um pouco mais além daquilo que Deus está falando. Não fique preso, querido, nas coisas naturais, mas entre no ambiente espiritual que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, querido. Ei, os olhos do Senhor estão fitados nesse tempo em mim e em você, querido. Nós precisamos ter uma reação. Deus está promovendo o ambiente para uma nova movimentação, querido. Preste atenção nisso. Eu e você, nós precisamos nos movimentar, querido. Nós não podemos ficar num ambiente de conforto. Nós precisamos nos movimentar, querido. E o que está nos faltando, querido? Nós precisamos assumir lugares que nós deixamos. Sabe, queridos, nós precisamos assumir lugares, querido, que Deus estava nos chamando no tempo da oportunidade, que nós deixamos. De qualquer jeito não dá, querido, para assumir e se movimentar nesse cenário que nós estamos vivendo. Nós precisamos assumir os lugares que nós deixamos, querido. Tem muita gente que não quer que os dias se cumpram, porque os dias de cumprimento exigem de nós um posicionamento correto. Então é melhor eu ficar do jeito que eu estou, é melhor eu me comportar do jeito que eu estou, porque assim tá bom.
dias de cumprimento exige de nós um posicionamento correto. Saia do lugar que parece bom para você, querido. Saia do lugar que parece bom para você, querido. Saia do conforto. Talvez você se acostumou com algumas coisas, querido. Saia. Sabe, queridos, eu olhando para a palavra de Deus, quando nós falamos de Noé, podemos aqui interpretar tempos, estações, e preste atenção nisso, porque quando olhamos para o tempo de Noé, podemos fazer o paralelo daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E olhando aqui para os tempos, do tempo de Noé, querido, para aquilo que aconteceu, podemos sim dizer que as coisas que estão acontecendo nesses dias são as mesmas coisas do tempo de Noé. Porque a Bíblia fala sobre um Deus geracional, preste atenção nisso. A Bíblia fala de um Deus que trabalha de geração em geração, e a Bíblia nos ensina a ser levado a uma interpretação de tempos e estações. Daquilo que Deus fez lá, querido, claro que são épocas diferentes, mas se nós fizermos um paralelo, tudo que estava acontecendo lá está acontecendo aqui hoje. E a pergunta é, o que precisa nesse tempo então deste paralelo do tempo de Noé? Sabe o que precisa? Homens como Noé. Sabe o que precisa, querido? Homens e mulheres como Noé, que se dispõem a construir uma estrutura que vai salvar ele e vai salvar a sua casa. Ei, nos dias de hoje precisamos de homens igual a Noé, querido. Porque Noé, preste atenção nisso, Noé, ele não construiu a arca porque as águas já estavam caindo. Não, ele não construiu a arca, e preste atenção nisso, porque isso é tremendo, querido. Ele não construiu uma arca porque as águas estavam caindo. Não, Noé estava antecipando os dias que iriam chegar. Noé estava antecipando os dias que iriam chegar, e preste atenção, e se adequando nesses dias. Você consegue entender isso, queridos? Sabe, amados, Noé, ele estava se preparando, sabe, ele estava se adequando. Noé, ele não construiu uma arca naquilo que ele achava. Olha, eu ouvi uma voz e eu acho que eu tenho que fazer um barquinho nessa medida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assado. Não, ele ouviu uma voz, a primeira coisa que ele fez foi pegar um papel e uma caneta e começar a anotar as medidas que Deus estava falando. Querido, teve dias que eu e você anotamos muitas coisas, mas agora são dias de cumprimento. Nós precisamos obedecer e ter um posicionamento correto, querido. As coisas de Deus são feitas à maneira de Deus. Noé, querido, ele tinha as medidas e ele tinha o material exato para construir aquela arca. Noé gastou 1 século, consegue entender isso? Deixa eu te dizer uma coisa, eu já estou caminhando para o final. Nós não temos mais 100 anos. Nós não temos mais 100 anos pela frente. Nós não temos. Sabe, queridos, em Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Preste atenção nisso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, querido. Precisamos estabelecer algo para que não sejamos pegos de surpresa. Talvez os dias que estamos vivendo, para muitos, foram pegos de surpresa. Não, ia acontecer. Haveriam dias, e esses dias são dias como o de agora. Você talvez focou apenas em um vírus, mas outras coisas estão acontecendo. Fome continua, terremoto, chuvas. Outras coisas estão acontecendo, mas a tua mente embotou em um vírus. Precisamos ter um posicionamento correto. Se tivermos um posicionamento correto, Deus promoverá o despertamento, nos habilitando a prosseguir, querido. O teu posicionamento, o meu posicionamento correto, nos habilita a prosseguir. Consegue entender isso, querido? Ei,
Eu quero partir para o final, lendo Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Versículo 1 e 2, se você puder marcar na tua Bíblia, depois leia todo o capítulo 3. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, preste atenção nisso, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre eles oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Aleluia! Quando eles chegaram em casa, querido, antes de eles começarem o processo da reconstrução do templo, eles começaram a restauração do altar. E a palavra nos diz aqui que eles se uniram, no versículo 1, como um só homem. Precisamos restaurar o altar, querido. Porque até quando, querido, nós vamos ficar discutindo interesses pessoais? Até quando, querido, nós vamos ficar nos dividindo? Sabe por quê, queridos? Porque o que nos separa da palavra de Deus, o que nos separa nesses dias, querido, que eu posso observar, preste atenção nisso, é a arrogância. Sabe, queridos, é a arrogância de querer ser diferente e dizer que o que estamos falando é melhor daquilo que o outro está falando. Ei, isso está nos causando divisão, isso está nos separando. Querido, preste atenção, precisamos restaurar o altar, porque o que nos separa, querido, é o nosso interesse pessoal. Preste atenção nesse texto que nós lemos de Esdras. O altar foi a base da comunhão, querido. O altar, ele é a base da comunhão. O altar tem que ser a base da nossa comunhão, querido. E as escrituras, a base da nossa edificação. Preste atenção. Precisamos construir o que é verdadeiro. Ei, chega! Acabou, precisamos construir o que é sólido e o que é verdadeiro. Não é mais ficar falando, mas construir. Sabe, queridos, dentro de você, preste atenção nisso, faça uma reflexão, e você vai descobrir que muitas coisas, muito mais coisas, exigem de nós um posicionamento correto. Para de buscar o que está errado fora de você. Pare de buscar isso. Busque o que está errado dentro de você. Pare de buscar o que está errado fora de você. Porque o que está errado fora de você é quando você está na janela falando dos outros. Mas busque o que está errado dentro de você. Isso é posicionamento correto, querido. Sabe, querido, entenda que quando voluntariamente nos rendemos àquilo que Deus está fazendo, tudo que está à nossa volta vai dizer assim: isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Querido, quando nós nos rendemos voluntariamente àquilo que Deus está fazendo, todos que estão à nossa volta vai olhar para nós e vai falar assim: tem verdade em você, tem verdade nesse lugar, tem verdade na sua vida, tem verdade na sua palavra. Não adianta, querido, tentar reproduzir algo se você não tem sentimentos como o que eu citei aqui de Neemias. Não adianta você tentar ser algo na casa do Pai se você não chora, querido, como Neemias. Não adianta você tentar reproduzir algo, querido, se você não tem sentimento daquilo que Deus está falando para você. Nós precisamos carregar o mesmo sentimento e não só ficar carregando o modelo, querido, porque modelo não transforma, mas o que transforma é a presença do Pai, querido. Então vamos parar de ficar tentando carregar modelo, querido, achando que tem que ser feito assim ou assado. Nós precisamos entrar num lugar de intimidade, e nos permitir, querido, através do mover de Deus,
através daquilo que nós criamos dentro de nós, os nossos sentimentos, a mudar territórios. Quando entendemos isso, nós estamos aí sim habilitados para ensinar. Quando nós entendemos isso, aí você está habilitado para ensinar. Sabe qual foi o problema, querido? Que muitas pessoas foram levantadas não estando habilitadas para ensinar, não tendo uma realidade de vida, porque quando saíam aí fora, continuavam fazendo as mesmas coisas. E isso foi ferindo algumas pessoas, isso foi ferindo alguns. E aí, querido, hoje o que mais se ouve é uma frase que muitas vezes não soa muito bem e machuca muitas vezes. E ainda diz que é cristão. E ainda diz que é cristão. Querido, deixa eu te desafiar nessa manhã. Vamos entrar em lugares acessíveis para nós. Para de ficar tentando buscar grandes revelações. Seja simples. Vamos entrar em lugares acessíveis que Deus preparou para nós. Há uma porta de esperança e essa porta está aberta, querido. Há uma porta de esperança para nós. Oséias capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: portanto, eis que eu atrairei e o levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Leia lá, querido Oséias. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Para muitos esse cenário é um cenário de deserto, mas eu vou ler de novo. Portanto, eis que eu te atrairei e o levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Deserto, querido, é lugar de intimidade. Foi no deserto, querido, que aquele povo recebeu sinais e maravilhas, provisão, milagre. É no deserto, querido. Mas o deserto é lugar de passagem, é lugar de ensino, é lugar para nos ensinar, querido. Preste atenção nisso. Quantos estão no deserto? Em Amós diz assim, que virá o tempo, diz o Senhor, em que o grão e as uvas crescerão rápido do que podem ser colhidos. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Hoje é dia de cumprimento. Sabe, queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Dias de cumprimento exige de nós um posicionamento correto.